E aí pessoal, beleza? Aula de hoje, razão e proporção para concursos, ok? Bom, a razão, ela é uma comparação entre duas grandezas, tá? E essa razão, normalmente, ela é escrita em forma de fração. Então, o que acontece aqui? Um dos problemas que aparecem normalmente sobre razão, ele vai contar uma história e vai dizer, diga a razão entre. Já sabe que é um problema de razão, tá? E aí ele vai me dar a ordem com que eu tenho que escrever essa fração. Tá? O primeiro número que aparece, o primeiro dado que aparece, ele está no numerador e o segundo dado está sempre no numerador. Gente, é uma coisa bem tranquila e bem fácil. Claro que é muito difícil aparecer questões puras de razão. Normalmente eles botam razão dentro de outros assuntos. Como, por exemplo, na aula de equação de segundo grau, você não tem 2 ou 3 questões ali que ele pede a razão entre as raízes da equação ou a razão entre o produto e a soma das raízes. Então é muito comum razão estar dentro de outras matérias, outros assuntos, tá? Então vamos dar uma olhada aí na questão número 1. O que ela nos diz? Questão sobre razão. Em uma biblioteca há 14.500 livros. Desses, 10.000 são romances, 2.000 são livros pedagógicos e 2.500 livros infantis. A razão entre, como falei, vai dizer a razão entre quem? Livros infantis e a quantidade de livros na biblioteca é de... Bom, livros infantis, quantos que a gente tem? Nós temos 2.500. Isso é o primeiro dado que está dando, depois do razão entre. Livros infantis, que são 2.500, e a quantidade de livros da biblioteca. A quantidade de livros da biblioteca é de 14.500. Feito isso, tu só vai simplificar a fração, tá? Então tu pode cortar os zeros aqui. Então isso vai ficar 25 sobre 145. Tu pode dividir isso por 5 e vai dar 5 sobre 29, que é a nossa resposta final, que é a letra D. Tá bem barbadinho, escrever a fração. Questão número 2. Considerando os conhecimentos em matemática, julgue como certo ou errado o item a seguir. Um prédio do comando militar com 30 metros de altura em um determinado horário do dia tem uma sombra com comprimento de 20 metros. Então, a altura do prédio 30, sombra 20. Então, podemos dizer que a razão entre o comprimento da sombra e a altura desse prédio nessa hora do dia é de 3/2. Bom, ele está dizendo a razão entre o comprimento da sombra. O comprimento da sombra é 20 e a altura do prédio é 30. Cortando os zeros, isso vai dar 2/3, que é a nossa resposta certa. Ali no problema ele está dizendo que é 3/2, que está errado. Se fosse o contrário, primeiro a altura do prédio e depois a sombra, estaria certo. Mas como é a sombra e a altura do prédio, está errado. O correto seria 2/3. Tá? Esses são os tipos de problema que aparecem envolvendo razão. Tá? Isso nós vamos ver em outras aulas. Vai continuar aparecendo dentro dos outros assuntos a ideia da razão e nós vamos voltar a falar nela dentro dos outros assuntos. Mas é basicamente só isso, é bem simples e fácil, tá? Agora, a ideia da proporção, a proporção, ela é uma comparação entre duas razões. Então, aqui a gente chama que uns problemas é achar a quarta proporcional. Ou seja, nós vamos ter uma razão de A para B que é igual à razão de C para D. E um desses valores vai estar faltando e
e nós vamos ter que calcular ele. Como é que a gente calcula? Multiplicando o cruzado, como a gente já está acostumado a fazer. Então vamos ver como aparecem exercícios desse tipo. Questão número 3. Os pneus de um ônibus tendem a furar mais conforme aumenta o tempo em que estão sendo usados. O número de furos dos pneus de determinado ônibus nos 4 primeiros meses do ano foi 9, 12, 15 e x. Sabendo que esses números formam, nessa ordem, uma proporção, qual é o valor de x? Então, mostrei para vocês A, B, C, D. Então, essa é a ordem. A, B, C, D. Então, 9 para 12, assim como 15 está para x. O que tu vai fazer aqui? Multiplicar cruzado. 9x igual a 12 vezes 15, que dá 180. E passa o 9 dividindo. Então significa que o x aqui vale 20. Está pronto. Simples e fácil, tá? Resposta certa, letra E, nessa questão. Vamos ver a questão número 4. O número de servidores nas secretarias da Fazenda, Saúde, Segurança Pública e Educação é 12, 15, 20 e x, estando nessa ordem em uma proporção. Assinale a alternativa que apresenta o valor de x. Então, 12, 15, 20 e x. Agora multiplica cruzado. 12x, 15 vezes 20 dá 300. Então, 2 vezes 15 dá 30, mais o 0, 300. E passa o 12 dividindo. Isso aqui vai dar 2, 5. Aqui vai dar que o x vale 25, que é a alternativa B. Quinta questão. O número de cestas básicas arrecadadas nos 4 primeiros meses do ano de 2022 foi 12, 20, x e 30. Se esses números formam nessa ordem uma proporção, o valor de x é, então, 12, 20, x e 30. O que a gente vai fazer? Multiplicar cruzado. 20x igual a 12 vezes 30, 3 vezes 12, 36, mais o 0 do 30. Passa o 20 dividindo. A gente pode cortar o 0. 36 por 2, 18. Esse é o valor do x, que é a letra B. E a número 6. O número de pessoas atendidas em uma clínica municipal de ortodontia em 4 dias seguidos foi 4, 6, x e 12. Se esses números formam, nessa ordem, uma proporção, é correto afirmar que o valor de x é, então, 4, 6, x e 12. Essa aqui dá para ver até mais rápido qual é o valor de x, ó. Porque de 6 passou para 12, ele multiplicou aqui por 2, ó. Em cima, então, basta tu multiplicar por 2. Então aqui a gente já sabe que o x vale 8. Ou faz multiplicação cruzada, 6x igual a 48, passa o 6 dividindo. Então, ó, x deu 8, que é a resposta letra A. Bom, outras proporções, elas podem ser dadas em forma de equação de primeiro grau, por exemplo, tá? Como 1 a 7. O valor de x na proporção x para 2 é igual a x mais 7 para 4. Ele deu a proporção desse jeito. E a gente resolve como estava resolvendo antes. Faz multiplicação cruzada. Então o x vai multiplicar o 4, que dá 4x. E o 2 vai multiplicar o x mais 7.
Aqui a gente já pode multiplicar direto, 2 vezes x e 2 vezes 7. Estou fazendo aqui passo a passo. Então aqui vai ficar 2x mais 14. Tudo que é x para um lado. Então eu venho para cá negativo. Então aqui vai ficar 2x igual a 14. Passo 2 dividindo. Então x vale 7, que é a nossa resposta correta, que é a letra C. Bom, além desse tipo de questão da proporção, como a gente viu, calcular o x ou a quarta proporcional, tá? Pode aparecer problemas envolvendo proporção, mas nesse caso ele vai me dar o quê? Ele vai me dar uma razão mais algum outro valor, normalmente é o total que a gente tem para dividir entre as pessoas. Aqui eu vou ensinar ela de uma forma mais simples, mais fácil, e esse método a gente vai utilizar direto dentro da aula de divisão proporcional. Tá? Então aqui eu vou usar uma tabela que nos ajuda a resolver esse tipo de problema. Então vamos ver o que diz a questão número 8. Tá? Uma empresa de transporte municipal verificou que, em uma determinada rota, a razão entre passageiros pagantes e passageiros isentos de um ônibus é de 3 para 10, nessa ordem. Se em um determinado dia o ônibus conduziu 416 passageiros, então a quantidade de passageiros pagantes foi de... Então pode ver, nessa questão ele está me dando o quê? Ele me dá a razão, que é de 3 para 10, e ele me dá um total, que são 416 passageiros naquele dia. Então o que eu tenho aqui? Quais são as grandezas? Passageiros pagantes e os isentos. E eu tenho o total. A primeira linha, a gente utiliza ela para razão. E a segunda linha, para o real, porque vai ser dividido. Tá? Então, o que acontece aqui? Na linha da razão, ele está me dizendo que eu tenho 3 pagantes para 10 isentos. Então, 3 pagantes, 10 isentos, e que entraram, foi conduzido 416 passageiros. Isso é o real, o total que foi conduzido. Então, vai aqui no total. Bom, o que acontece aqui? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que completar uma das colunas. E a coluna que normalmente eu completo é a do total. Porque dentro da razão eu consigo achar o total de passageiros que fazem parte da razão. Eu tenho 3 pagantes, mais 10 isentos. Então, na razão eu tenho 13 passageiros. Com isso, eu tenho que achar agora o fator multiplicativo. Ou seja, um número que vai multiplicar o 13 para me dar o 416. Como é que pode fazer isso? Tu divide o de baixo pelo de cima. Tá? Então aqui dá 3, 39, 2. Então o fator multiplicativo aqui é 32. E aí tu vai ver qual é a pergunta agora, que ele quer saber a quantidade de passageiros pagantes. Tu vai vir aqui no pagantes e vai multiplicar pelo fator multiplicativo. 3 vezes 32, isso dá 96 passageiros, que é a nossa resposta correta, tá? Que é a letra A. Questão número 9. Para manter a água da piscina própria para uso diariamente, é produzida uma mistura composta por cloro e água na razão de 2 para 5. Supondo que foi produzido 147 litros dessa solução, quantos litros de cloro foram utilizados nessa mistura? Então eu tenho que aqui cloro, água e o total. Então lembrando, primeira linha é a razão e a segunda linha é o que a gente tem de real. Então são 2 de cloro para 5 de água
e eu tenho o total, que é de 147 litros desse produto. Eu quero saber quanto de cloro foi utilizado. Bom, completa uma das colunas. Do total, eu tenho 2 de cloro e 5 de água, então eu tenho um total de 7 nessa mistura. 7 partes. Aqui, tu acha o fator multiplicativo, ou seja, 147 dividido por 7, né, um número que multiplica o 7 dá 147, que é 21. Então, tu vem aqui no cloro, que é o que tu quer saber, e multiplica por 21. Então, aqui dá 42 litros de cloro, que é a nossa resposta certa, que é a letra C, tá? Questão número 10. Paulo realizou a limpeza dos vidros e janelas do terceiro andar de um prédio, com 42 litros de uma mistura composta por produto químico e água, na proporção de 2 para 5. Então, o total foram 42 litros. Nessa situação, a quantidade do produto utilizado na mistura em litros foi equivalente a... Então, eu quero produto químico. Então, aqui eu completo. 7, 2 mais 5, 7. Acha o fator multiplicativo. O número que multiplica o 7 dá 42. Aqui é fácil de ver que é 6. 7 vezes 6, 42. Mas tu tem dificuldade, tu pode fazer a divisão normal, tu vai achar os mesmos 6. Como eu quero a quantidade de produtos químicos, multiplica aqui por 6. Isso dá 12, que é a nossa resposta correta. Da letra A. Número 11. A razão entre o número de ruas que foram asfaltadas no ano de 2021 e o número de ruas que foram asfaltadas em 2022 é de 8 para 3. Sabendo que nesses 2 anos foram asfaltados 121 ruas e supondo que até dezembro o número de ruas asfaltadas esse ano irá dobrar, quantas ruas serão asfaltadas em 2022? Então, nós temos o ano de 2021, o ano de 2022 e nós temos o total. Então, primeira linha da razão. Então, foram feitos 8 para 3. E já temos o total de 121 ruas asfaltadas. Bom, posso completar aqui o total, somando 8 mais 3 dá 11. E aí aqui a gente acha o fator multiplicativo. 121 dividido por 11 só pode ser 11. Tá? Bom, ele está querendo saber do ano de 2022. Então aqui eu vou multiplicar por 11. Então eu já tenho feito 33 ruas asfaltadas. Só que ele disse que nesse ano vai ser o dobro do que eu já tenho. Então esse 33 vai ser multiplicado por 2. Então nós vamos ter 66 ruas que serão asfaltadas em 2022, que é a resposta letra D. Número 12. A soma das idades entre 2 professores é igual a 77 anos. A razão entre as idades desses professores é igual a 5 para 6. Assinale a alternativa que apresenta a idade de um desses professores. Eu não disse qual professor, tá? Então eu vou chamar o professor A, o professor B e o total. Então, a razão é de 5 para 6. 5 para 6. E a soma é 77. Então, ó, completa a coluna total. 5 mais 6, 11. Acha o fator multiplicativo. Um número que multiplicado 11 dá 77. É o 7, né? Não tem mistério. Bom, então eu vou pegar esse primeiro e vou multiplicar por 7. Então, 5 vezes 7
35. 35 tem nas alternativas? Não. Então só pode ser o professor B. Aí tu vai multiplicar por 7 aqui, que dá 42, que é a resposta letra E. 13. João é responsável por arquivar diariamente as pastas com documentos dos servidores da Assembleia Legislativa. Em determinado dia, ele recebeu 176 pastas para serem arquivadas. A razão entre o número de pastas que João arquivou no período da manhã e o número de pastas que João arquivou no período da tarde foi de 6 para 5. Assinale a alternativa que apresenta a soma dos algarismos do número que representa a quantidade de pastas que João arquivou no período da manhã. Então eu tenho manhã e tarde. E temos o total. Então, a razão 6 para 5 e o total 176. Então aqui eu consigo completar essa coluna, 6 mais 5 dá 11, e aqui a gente acha o fator multiplicativo, 176 dividido por 11, isso dá 1 e 6. Então, 16 é o fator multiplicativo e ele quer saber a quantidade de pastas que João arquivou no período da manhã. Então, venho aqui na manhã e multiplico por 16. 36, 96. Essa é a quantidade de pastas arquivadas na manhã. Só que ele pede o que aqui? A soma dos algarismos, tá? Então, a soma dos algarismos, 9 mais 6, ainda bem que eu voltei para ler. 15, essa é a resposta correta, que é a letra E. Então, bastante cuidado, porque de vez em quando eles botam uns pega-ratão aí no meio. Eu sou campeão de cair em pega-ratão. 14. Um auxiliar administrativo deve redigir 50 documentos que são classificados em 3 tipos: pareceres, ofícios e petições. A razão entre o número de pareceres e o número de ofícios é igual a 2/3. E a razão entre o número de pareceres e o número de petições é igual a 2/5. Dessa forma, a quantidade de petições que esse auxiliar deve redigir é igual a... Aqui nós temos 3 coisas, dando 2 para cada, tá? Aí aqui eu não vou conseguir fazer a tabela, vou ter que fazer com uma quarta proporcional, tá? Então o que acontece aqui? Para ficar mais fácil, eu vou chamar X de pareceres, Y de e Z de petições, tá? Para ficar mais tranquilo da gente resolver. O que acontece aqui? Ele está me dando primeiro a razão entre pareceres e ofícios. Então, x para y é igual a 2/3. Essa é a primeira que ele está me dando. E a outra razão, outra proporção que ele está me dando, tá? É o quê? Número de pareceres com números de petições. Está para 2 e 5. E eu sei que a soma dos 3 tem que me dar 50. Que é a informação que ele me deu, tá? Então, olha só. 3x igual a 2y e 5x igual a 2z. Pode ver, ó, que nas duas eu tenho x. Se nas duas eu tenho x, significa que eu tenho que isolar a outra letra. Então significa que o 2y e o 2z, eles vão ter que perder o 2, eles vão ter que ficar isolados. Então aqui vai ficar 3 meios igual a y
e aqui 5 meios de x. Tendo agora esses dois, eu posso substituir aqui na primeira para achar o valor do x. Eu vou achar o valor que parecer. Então, y é 3x sobre 2 e o outro é 5x sobre 2. Agora aqui, ó, em vez de fazer MMC de tudo, se eu olhar para esses dois, eu consigo juntar eles. Vai dar 8x sobre 2 igual a 50. Posso somar, posso dividir aqui, ó, 8 com 2, que dá 4x. Somando os dois dá 5x igual a 50. Passa o 5 dividindo. Então aqui eu já sei que o x vale 10. X são os pareceres, mas ele quer saber as petições, que é o z. Então venho para cá. Ó. Como eu já tenho o valor do x, que é 10, basta substituir aqui. Ó. 5 vezes 10 sobre 2 é igual ao z, que é minhas petições. Posso cortar aqui. 5 vezes 5, 25, que é a minha resposta correta, que é a letra A. Bom, última questão, número 15. A razão entre o número de engenheiros e o número de contadores, que são servidores da Assembleia Legislativa, é de 2 para 3. Após a admissão de mais 2 engenheiros e 5 contadores, a razão entre o número de contadores e o número de engenheiros passou a ser de 7 para 4. Atualmente, após a admissão desses servidores, qual é o número total de engenheiros e controladores? Então, nós temos aqui, primeiro, tá, a razão entre engenheiros e controladores, sendo de 2 para 3. Esse é o primeiro dado que ele está me dando. E o outro, ele está dizendo que foram admitidos 2 engenheiros e 5 contadores. Ó, a razão entre o número de contadores e o número de engenheiros mudou. Contadores e engenheiros. Só que contadores houve um aumento de 5 e engenheiros houve um aumento de 2. Então isso aqui vai dar 7 quartos. Bastante cuidado que aqui ele mudou a razão, tá? No número ele falou em engenheiros para contadores e no outro ele falou contadores para engenheiros. Então bastante cuidado aí, tá? Bom, agora é só multiplicar aqui cruzado. 3z igual a 2c. Vou deixar por enquanto assim. E aqui também multiplico cruzado. Vai ser 4 vezes o c mais 5 igual a 7 vezes o e mais 2. Aqui a gente vai conseguir ver quem é melhor para simplificar aqui, tá? Para isolar, não simplificar, para isolar, tá? Faz aqui o chuveirinho e para aqui, para a gente analisar aqui, ó. O que acontece? Ó? O 4, ele é par e o 2 aqui é par também. Então, por isso, vale mais a pena a gente isolar aqui o C. Então, nós vamos isolar o C aqui. 3z sobre 2 igual a C. Então, agora, quando eu for substituir aqui, ó, o que vai acontecer? Eu vou poder simplificar o 4 com o 2. Se eu isolasse o E aqui, ele não ia simplificar, porque aqui é 13, aqui é 7. Ó. Ele não simplificaria, que daria problema, tá? Então aqui vai ficar 6e mais 20 igual a 7e mais 14. Tudo que tem letra para um lado e o que não tem letra para o outro. Isso dá menos e igual a menos 6, multiplica isso por menos 1. Quantidade de engenheiros é igual a 6, tá? Só que isso, ó, é engenheiros. O que eu tinha antes. Eu preciso saber o que tem agora, tá? Depois da admissão.
Então, depois da admissão, eu tenho que engenheiros foram contratados mais 2. Então, 6 mais 2 vai me dar 8. Cuidado, porque a quantidade de engenheiros, ó, que eu calculei, o E, tá aqui, ó, é antes da admissão. Isso aqui é que muda, ó. E mais 2, tá? Dá 8. Tendo o valor do E, eu consigo agora achar o C. Então, 3 vezes 6 sobre 2. Corta aqui. Então, C igual a 9. Mas ó, o C, o atual, é somados mais 5. Então, vai ser 9 mais 5, que dá 14. E ele quer saber o total de funcionários que eu tenho. 8 mais 14, 22. Essa é a minha resposta correta, que é a letra I. Bom, pessoal, chegamos ao final então de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado, tá? Não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar. E você pode também estar ajudando esse projeto fazendo qualquer doação por Pix abaixo. Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Falou!